Vamos lá. Vamos voltar para a guerra. Não corre não. Não corre. Beleza? Tomara que não caia esse telefone. Vamos lá. Caiu aqui. Logo quando eu tava entrando na pedra de toque. Convida os amigos, né? Convida os amigos. Quem é essa Caiane de Brasília aí mandando língua? Olha lá, hein? Vai ficar presa. Ah, é você, né? Agora eu já vi. Foi minha aluna lá no curso, né? Alô, você. Olha aí a galera. Pessoal, então, Ana Leitão, colega, Ana Leitão, advogada, gente boa. Caiane tá sumida, hein? Beijo aí pra você também, obrigado pelo carinho. Vamos lá, então. Então, o que que eu tava falando aqui, né? O que que eu tava falando? Vamos lá? Convidou os amigos? Convidou os amigos, né? Vamos lá então. Então eu estava falando o seguinte, perceba bem. Eu falei, né, que numa situação de perseguição, onde eu tenho flagrante impróprio, né, também chamado de quase flagrante, perceba bem, quando eu tenho essa situação da perseguição, né, o flagrante impróprio, flagrante imperfeito, o quase flagrante, perceba bem, veja que a corrente majoritária entende que há sim a possibilidade de se entrar na residência para a qual aquele fugitivo, né, correu, tá certo? Entrou lá dentro da residência, os policiais militares poderão entrar na residência. Por quê? Veja que esse fundamento da legalidade, dessa roupagem da conduta, né, dessa roupagem legal da conduta, perceba, decorre da própria Constituição. A Constituição, né, ela relativiza essa questão da inviolabilidade do domicílio, dizendo que quando há uma situação de flagrante, pode-se entrar na residência. O flagrante real, quase flagrante, um flagrante impróprio, né, uma espécie de flagrante. Ora, se ele está correndo, entrou na residência dele ou entrou numa residência alheia, perceba a possibilidade da entrada na residência. Essa é a corrente majoritária, essa é a corrente que eu sigo. Bacana? Tranquilo? Tá travando? Como é que tá isso aí? Tá travando, né? Hoje vai ficar complicado, então. Tá ok? Tá ok? Não tá travando? Não tá travando? Então, beleza. Legal, então. Legal. Entenderam? Primeira corrente. Isso aí eu falei ontem. Beleza. Uma segunda corrente, tá? Minoritária, entende que somente pode entrar na casa na situação do flagrante próprio. Como assim, professor? Se o crime estiver sendo ali cometido. Sabe por quê? Pega o 150, artigo 150, parágrafo 3º, perceba que o 150, parágrafo 3º, ele cria as excludentes de licitude em relação à violabilidade do domicílio. Agora travou? Como é que tá? Tá normal? Como é que tá aí? Tá normal. Beleza. Legal. Isso. O 150 diz o seguinte, artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2, tá? O 150 diz o seguinte: não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, inciso 2, a qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Entenderam ou não? Então, veja que a corrente minoritária entende, somente poderá entrar na casa se está ocorrendo um crime naquele momento, ou seja, uma situação de flagrante próprio. O 150, parágrafo 3º, ele não, né? Veja que ele não incluiu aqui no seu bojo a situação do flagrante impróprio. Entendeu? Então, para essa corrente minoritária, a entrada dos policiais na casa somente será possível com a autorização do morador, tá certo? Ou numa situação em que o flagrante esteja correndo lá dentro daquela residência. Deu para entender isso, sim ou não? Duas correntes. Coloca aí se você entendeu. E o fundamento, a gente trabalhou isso ontem. Deu para entender, sim ou não? Coloca aí, entendi. Ok, beleza.
Legal. Tem uma questão de 2009, do CESP, tá? Uma questão de 2009 do CESP, beleza? Uma questão de 2009 do CESP, da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem é que viu essa questão em que os policiais realizaram a perseguição e a questão sustentou que eles não poderiam entrar na residência? Quem é que viu essa questão? 2009 do CESP, Polícia Militar do Distrito Federal. Quem é que já fez uma questão dessa? Quem é que já fez essa questão? Quem é que já fez essa questão? Já fez, né? E viu que não mudou o gabarito, né? Entendendo que os policiais não poderiam entrar na casa, não foi isso? Então, essa questão entraram com diversos recursos, mas o CESP, porque o CESP adotou a corrente minoritária. Professor, a corrente minoritária tem fundamento? Pior que tem. Tem fundamento. Entendeu? Tem fundamento. Professor, será que essa corrente que o CESP vai ficar é a corrente adotada pelo CESP? Pessoal, essa questão caiu em 2009, 2016, eu não sei. Agora, né? Veja, o CESP costuma repetir questão, já falei isso. Se o CESP repetisse essa questão, ele coloca direitinho. Eu iria dizer que não poderia entrar. Porque o CESP não pode me dar um gabarito incoerente com o gabarito que ele deu na mesma questão, um concurso que ocorreu no passado. Tá certo? Veja que essa questão o CESP nem fez referência a julgados. Entendeu? Não? Porque aí você poderia, não, que agora o entendimento mudou. Não é isso. Ele simplesmente, o examinador entendeu pela corrente minoritária e colocou. Beleza? Ah, mudou o examinador, sim, mas tem que ver o que vai, né? Porque como assim a mesma questão é certa em 2009 e agora é errada? Ou essa questão não foi feita, não foi elaborada em cima de jurisprudência, né? Segundo o STF, STJ, não foi assim a questão. Então tem que ficar esperto, tá? Tem que ficar esperto. Se cair uma questão igual, eu particularmente, aí vai de vocês. Porra, a questão tá repetindo. A mesma, né? A mesma questão, porque o CESP faz isso. Ele pega a mesma questão e joga lá. Cara, eu vou na minoritária e depois eu vou correr atrás lá para recorrer. Ainda pego o gabarito da mesma questão que ele utilizou lá na PMDF 2009. Beleza? Tá, se cair numa prova discursiva, aí você vai ganhar ponto. Se cair numa prova discursiva uma situação dessa, em que você tem que dizer se os policiais agiram com abuso de autoridade ou não, aí veja que a maioria dos candidatos, né, que não tem esse conhecimento da didática aprofundado, vai dizer que os policiais podem entrar, vai sustentar por uma corrente só. Né? A Constituição Federal, a situação de flagrante, a Constituição não diferencia, né, as modalidades de flagrante, e perceba, ele vai sustentar uma corrente só. Perceba bem que você vai apresentar duas correntes, dois fundamentos. A sua prova vai ser diferenciada da prova do seu concorrente. E aí você cresce. Entendeu? Não? Você vai colocar a primeira corrente, a majoritária e tal. Ponto. Aí tu chama no outro giro. No outro giro, corrente minoritária. Né? Com fundamento no artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2. Entende que somente poderá entrar na casa na situação de flagrante próprio. Ou seja, quando um crime está sendo ali cometido, conforme a redação aqui do artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2, é a redação que criou as excludentes de ilicitude em relação à violabilidade de domicílio. Legal? Deu para entender? Então, aí você trabalha as duas correntes, você vai ganhar pontos, sua prova vai ser diferenciada. Numa prova oral também, você cresce. Você vai falar a corrente majoritária, a Constituição Federal, a Constituição não diferencia as modalidades de flagrantes, tá certo? No outro giro, chama no outro giro, ou se não, você chama de outra banda, ou se não, você chama de, né, lá do outro, você escolhe. Aí o examinador vai perguntar, que negócio desse de no outro giro, lá do outro? Não, é o Zuki que gosta de falar assim. É porque o que acontece, examinador? Eu chamei no perceba na primeira corrente. Agora eu estou invertendo, aí eu mando no outro giro, entendeu? É a matemática, né, da Zuquididade, que é o perceba no outro giro. Perceba, é porque você vai mostrar para ele a corrente majoritária. Perceba bem. Aí você, Constituição Federal, pá. Aí, ponto. Aí tu chama no outro giro, né, lá do outro, chama no lado do outro, né, lá do outro, né, corrente minoritária, entendeu? Aí você vai trabalhar, você vai dar uma resposta completa. A maioria dos candidatos vai falar, sustentar só a primeira corrente, né? Porque tem diversos candidatos que você chega para ele e pergunta em relação a isso, vai falar, não, pode entrar. Por quê? Situação de flagrante,
Mas tem corrente minoritária? O cara, como assim não pode? Aí o cara fica louco, né? Ele fica louco. Como assim? Que corrente é essa? Não sabe. E a questão do CESP, difícil. Você chega você chega pro professor, por que essa questão está errada? Ah, porque o CESP entende assim. Peraí, mas tem que ter um fundamento, né? O fundamento é esse. E tem coerência. Deu para ver aqui? Quem é que entendeu essas duas correntes aí, colocou no Zoquiderno e falou, professor, se cair eu estou pronto para enfrentar uma questão dessa, uma prova oral, uma prova discursiva. Quem é que colocou aí e está firme? Beleza, tranquilo. Bem, isso aqui a gente tratou ontem, né? Eu até falei lá, fica legado também nas terminologias, quando falar do flagrante forjado, né? Flagrante forjado é aquele que há a polícia acaba plantando, né, uma prova para incriminar alguém, tá certo? Agora ficar esperto, sabe por quê? Não só a polícia, qualquer pessoa, né, que vem a plantar uma prova para incriminar alguém, ela está forjando um flagrante. Concorda comigo, sim ou não? Então veja que não se prende só ao âmbito policial. E o flagrante forjado, perceba, eu tinha falado isso ontem, né, e vou repetir aqui de novo, porque os nomes, né, podem aparecer na sua prova. Ele pode ser chamado de flagrante javado, flagrante fabricado, flagrante inexistente, flagrante artificial, flagrante úrgido. É o flagrante forjado. A pessoa cai na sua prova. O que é um flagrante javado? Coloca aí, J-A-V-A-D-O. Coloca aí. Flagrante javado. Coloca aí para o pessoal, né, quando aparecer, sabe de que tipo de flagrante está falando. Isso. Javado é o forjado. Coloca aí flagrante úrdido. Coloca aí flagrante úrdido. Coloca aí flagrante úrdido. Vamos lá. Flagrante úrdido. Coloca aí. Flagrante javado, já colocou. Coloca o flagrante úrdido aí. Flagrante úrdido. Coloca aí flagrante inexistente. Eu estou dando os sinônimos do flagrante forjado. Flagrante inexistente. Coloca aí flagrante artificial. Isso, flagrante artificial também chamado. Será que eu estou esquecendo algum nome? Eu tenho até que olhar. Opa, aqui ó. Flagrante fabricado, coloca aí. Flagrante fabricado, coloca aí. Coloca aí flagrante fabricado. Isso. Agora, para fechar, coloca aí flagrante maquinado e joga na minha conta. Flagrante maquinado. O que é o flagrante maquinado? É o flagrante forjado. É isso, maquinado. E maquinado, né? Entenderam ou não? Se ligaram, né? Você até sabe o examinador utilizar esses nomes para te pegar e você sabe o que é. Beleza? Tranquilo. Agora eu vou entrar na pedra de toque, né? Não, javado. Vajado não, javado, né? Perceba bem, agora eu entro na pedra de toque. Eu entro na pedra de toque porque isso aqui eu já tinha falado ontem. Hoje eu tenho que falar com você o seguinte. Perceba bem então, o Tício praticou um crime, correu e entrou em residência alheia. O Tício praticou um crime, correu e entrou em residência alheia. Entrou em residência alheia. Os policiais podem entrar nessa residência? Pela primeira corrente, pode entrar. Pela primeira corrente, pode entrar. A corrente lá da Constituição. Se ligou lá, né? Pela segunda corrente, não podem entrar. Pela segunda corrente, eles não podem entrar. Por quê? Porque o flagrante não está sendo... o crime não está sendo ali cometido. Deu para entender essas duas? Casa alheia. Deu para entender? Coloca aí, deu para entender sim ou não? Tá, beleza. Então tá. Aí os policiais, o Tício cometeu um crime e entrou na casa alheia. Aí os policiais correram atrás do Tício. Pá! Rapaz, o morador estava acordado. Aí os policiais, alô morador, Tício entrou aí agora, praticou um crime. Aí o morador fala assim, entrou? Sim. Aí o morador, ó, eu não permiti que ele entrasse. Beleza, cai pra dentro. Você vai perceber que essa entrada dos policiais, quando o morador fala, olha, eu não permiti que ele entrasse não. Você vai perceber que tanto pela primeira corrente, que entende que seria um flagrante, o morador permitindo ou não entraria, como na segunda corrente vai ser possível. Professor, por que seria possível na segunda corrente? Um crime estaria ali sendo cometido? Sim. Qual dele? Violação do homicídio, joguei muito duro com você, entrar ou permanecer na residência, sem autorização do morador. Agora você, pela segunda corrente, poderia se entrar, não pelo crime anterior, mas pela violação do homicídio. Fala aí, jogou muito duro agora. Pela segunda corrente, se o morador ele discorda da presença,
agora deu carrinho, entendeu? Pela segunda poderia entrar, não pelo crime anterior, mas pela violação do domicílio, porque eu não autorizei. Se não autorizou, ele está na residência e é um crime permanente, né? Permanece lá. Joguei duro. Aí você ia poder prender tanto na primeira corrente como na segunda. Na primeira corrente, pelo crime anterior que praticou. Na segunda corrente, pelo crime de violação do domicílio. Entendeu? Se fosse uma segunda corrente, se você fosse adotando a segunda corrente, poderia entrar também. Entendeu, não? Qual que prevalece? Eu já falei que a primeira corrente é majoritária, né? Corrente é majoritária. Eu mostrei para vocês uma situação que a entrada na residência, que tanto pela primeira como pela segunda corrente vai ser possível entrar. Só que pela primeira corrente o fundamento vai ser o crime anterior que praticou e pela segunda corrente vai ser o crime que ele está praticando, ou seja, entrou na casa sem autorização do morador. Pessoal, a grande discussão que tem agora é se o morador falar assim, não não vai entrar não, eu concordo que ele fique aqui. Veja que pela primeira corrente, não interessa se ele concorda ou não, está em flagrante, vai entrar. Beleza? Pela segunda corrente, veja que aí você tem uma discussão. Há quem entenda que os policiais não poderão entrar, porque eles não estão em flagrante, porque o cara está autorizando ele entrar, e que esse morador ele não estaria cometendo crime de favorecimento pessoal. Por quê? Porque ele estaria num exercício regulado do direito dele. A mesma coisa é aquela pessoa, né, essa segunda corrente diz, olha, a mesma coisa é quando você tem uma situação de execução de mandado de prisão, perceba bem, né? Execução de mandado de prisão, não há que se falar em STJ, STF e STJ, você vai verificar que há uma inclinação para a adoção da primeira corrente, que é a corrente que fundamenta a Constituição Federal. Bem, deixa eu explicar aqui, pela segunda corrente, veja que você, até mesmo no cumprimento de mandado de prisão, perceba, se o cara se encontra dentro de uma residência à noite, o fugitivo, e o morador ele se nega a entregar o preso, contra o qual tem um mandado de prisão, veja, isso é amplamente... isso aí não se tem discussão do que eu estou falando agora, em relação à execução de mandado de prisão. Veja que o entendimento que prevalece é que ele estaria no exercício regular do direito. Também não cometeria aí o crime de favorecimento pessoal. Deu para entender, sim ou não? Qual o direito? O direito de não ter sua casa violada. Deu para entender isso ou não? Sim ou não? Né? Então, bacana. Eu apresentei duas situações. Beleza? Tranquilo? Bacana. Então, foi bom que vocês conseguiram entender isso aí. Foi bom que vocês conseguiram entender. É claro que você, fazendo uma prova de polícia, claro que você tem que adotar a primeira corrente. Que morador autorizar ou não, fala sério. A Constituição fala flagrante delito. Vai poder entrar na casa dele ou na casa alheia. Entendeu ou não? Deu para entender? Primeira corrente. É a corrente que... né, a corrente majoritária, numa prova discursiva, você vai falar da primeira corrente, vai sustentar na primeira, mas vai chamar no outro giro na corrente minoritária. Quando for uma prova objetiva, pessoal, tipo assim, a maioria das provas objetivas, elas adotam a primeira corrente. Só que vou fazer o que se o CESP em 2009 adotou a minoritária? Entendeu? Veja, se o crime está ocorrendo dentro do domicílio, é claro que tanto pela primeira como pela segunda vai poder entrar. Não sei se é isso que ele colocou, né? Agora, eu estou falando que não há que se falar em favorecimento pessoal se o morador não autorizar a entrada dos policiais. Numa situação, por exemplo, de cumprimento de mandado de prisão. Eu já estou dando um outro exemplo. Deu para entender isso, sim ou não? Não vamos fazer confusão. Tranquilo? Estou sentindo vocês meio tensos aí. Deu para entender, né? O colega colocou ali que deu para entender. Tá, beleza. Se liga só. A entrada na residência, veja, é possível a entrada dos policiais na residência durante a noite, sim ou não? Sim. Desde que tenha o quê? A autorização dos moradores. Legal? Bacana? Tranquilo.
Se eu tenho duas pessoas que moram numa residência, perceba bem. Perceba bem. Agora não estou falando de situação flagrancial. Estou falando com mandado de prisão, por exemplo. Né? Se eu tenho duas pessoas que moram na residência, perceba. Veja que a entrada dos policiais vai ser possível? Sim, desde que tenha a concordância de ambas as pessoas. Joguei duro agora. Você tem que ter a concordância das duas pessoas que moram na residência. Se um concorda e o outro discorda, não pode entrar. Joguei duro agora porque são duas pessoas que moram juntas. Entenderam ou não? A concordância tem que ser das duas. Entenderam ou não? Coloca aí. Coloca aí. Né? Entendi. Né? Concordância tem que ser das duas. Beleza? Tranquilo? Para a entrada à noite. Tá certo? Calma. Calma que eu já tratei disso aí, eu vou tratar de novo. Calma. Deu para entender o que eu falei até agora? Para não fazer confusão. Estou falando de flagrante e tal. Daqui a pouco eu vou falar de mandado de busca, que é uma outra situação. Aí eu vou trazer o julgado do STF. Deu para entender? Né? Falei de flagrante, aí falei agora até em cumprimento de mandado de prisão também. Falei de flagrante no momento, agora já estou falando de cumprimento de mandado de prisão. Eu estou indo só nas pedras de toque. Legal? Bacana? Não entendi. O morador menor não vai ser dono da residência, nem em tese, né? Sempre vai ter um representante legal lá. Beleza? Tranquilo? Como é que é? E isso aí se você tem compartimentos, né? Se você tem compartimentos isolados, bacana. Mas às vezes é que se eles moram na residência, né? Às vezes tem que ter concordância dos dois. Beleza? Eles habitam todos os compartimentos, né? É isso que eu estou falando. Entenderam ou não? Propriedade comum tem que ter a concordância dos dois. Beleza. Fica esperto numa situação também que pode ocorrer, você vai fazer confusão na sua cabeça. Será que eu posso cumprir mandado de prisão à noite? Será que eu posso cumprir mandado de prisão à noite? Sim ou não? O mandado de prisão ele pode ser cumprido à noite? Sim ou não? O mandado de prisão pode ser cumprido à noite? Sim ou não? Sim ou não? O mandado de prisão pode ser cumprido à noite, sim ou não? Sim ou não? Pessoal, mandado de prisão pode ser cumprido a qualquer hora. Você não pode entrar na residência para cumprir. Durante a noite joguei muito duro. Joguei muito duro com você. Porque se o Tício ele está na rua, num barzinho, tomando uma cervejinha e eu tenho mandado de prisão e as mulheres adoram fazer isso, vai lá na DP e fala, olha, ele está devendo pensão alimentícia, doutor. E ele está ali tomando uma cervejinha. Aonde? Ali. Ah, tá. Isso já 11 horas da noite. A gente puxa o mandato aqui. Ele vai ser preso, pô. Vai ser cumprido o mandado de prisão, entenderam ou não? Agora, se ele estiver dentro da casa dele, aí eu tenho que falar pra ela, mas eu não posso prender. Por quê? Porque ele está na casa dele. E eu só posso prender durante o dia com mandado de prisão, porque à noite eu não posso entrar. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é entrar na casa pra cumprir o mandado. Outra coisa é cumprir o mandado. Se o cara tá na rua, você vai poder cumprir o mandado. Entendeu? E aí você faz confusão. Na hora da prova você fala, caramba, não posso cumprir. Por quê? Porque é à noite. Meu irmão, pode. Você não pode entrar na casa à noite para cumprir. Joguei muito duro agora você vai jogar. Vai falar, porra, aí é pedra de toque. Joga aí pedra de toque, agora essa aí fez assim você. Putz, quase que eu danço na prova numa parada dessa. O mandado de prisão ele pode ser cumprido a qualquer hora. Mas eu não posso... Aí, a questão do mandado de prisão, se está relacionado à casa, aí você tem que ficar esperto. Por quê? Se está relacionado à casa, eu não posso entrar à noite na casa para cumprir. Entenderam ou não? Agora, se o cara está no portão da casa dele, eu tenho um mandado de prisão, ele está ali no portão da casa dele, tomando uma cervejinha, sentado na cadeirinha de praia. Lá no Rio, a galera adora fazer isso nas comunidades. Eu dou bote, parceiro. Não pode cumprir agora, que agora é a noite. Irmão, você não está na sua casa, você está do lado de fora da casa. Né? Fica aquela galera no Rio, não é assim, Carol?
A galera fica tudo no calor, pô, todo mundo sentado lá de fora. Mas tem que ver, a fofoca rola direto. No Rio o jogo é duro. O calor, o fofoqueiro, ele fica frenético. Ele fica lá, fica até 1h da manhã, 2h, todo mundo sentado na rua e tal, só se ligando na vida dos outros. Não é? Não entendi. E à noite, sem mandado, entrando na casa, não entendi nada agora que ela colocou, né? Não entendi. Deu uma... Pessoal, então deu para entender isso? Eu vou entrar agora numa outra questão. Isso aí ficou fechado? O que eu acabei de falar? Que o mandado de prisão ele pode ser cumprido a qualquer hora, desde que o cara não esteja dentro da casa dele. Entenderam ou não? Deu para entender isso? Se eu encontro um cara 1h da manhã na rua e tem mandado de prisão, eu vou para a delegacia, eu vou cumprir. Se ele está dentro da casa dele, eu não posso entrar. A não ser que ele fale o seguinte: ô policial, pode entrar na minha casa. Beleza, eu entro lá e vou prendê-lo. Entendeu? Ele autorizou. Entendeu, não? Aí ele mora com a mulher dele. A mulher dele autoriza. Ele não autoriza, você não pode cumprir, porque tem que ter autorização de ambos. Entenderam ou não? É isso. Veja que o mandado de prisão, quando ele tem prazo para cumprimento, passou o prazo, você não pode cumprir. Joguei duro também que ele perguntou. Deu para entender isso? Fechou isso na sua cabeça? Fechou isso na sua cabeça? Vamos para uma outra situação agora? Para não fazer confusão? A gente falou de prisão em flagrante, depois a gente falou de cumprimento de mandado de prisão, não é isso? Não entendi agora o que ele falou ali, né? Vamos lá. Tá. Aí, de repente, vai responder essa tua pergunta. Pessoal, será que a polícia hoje pode entrar numa residência sem mandado de busca? Bem, olha só o que eu estou falando agora. Será que a polícia pode entrar numa residência sem mandado de busca? Bem, o STF analisou essa situação. Para o STF, a possibilidade... Agora não, segura aí. Para o STF, há possibilidade da entrada dos policiais em uma residência sem mandado de busca. Como assim, professor? Inclusive à noite, joga no Zuckerberg, se liga no que eu estou falando agora, mandado de busca. Será que a polícia pode entrar, a polícia pode realizar buscas à noite, sem autorização judicial e durante o dia também? Pode. Mas em que situação? Se liga no que eu vou dar pedra de toque. Quando há o quê? Fundadas razões. O que vem a ser fundadas razões? Eu já falei isso numa live. Se por exemplo, um informante liga para a delegacia e fala: na casa de Tício tem drogas, a polícia vai poder entrar? Não. Por quê? Delação de informante não é fundada razões. Legal? Não é fundada razões. Beleza? Se liga, né? Não é considerada aí fundadas razões. Beleza? Tá? A polícia andou investigou direto. Cara, é uma grande probabilidade daquela casa ter drogas. A polícia já está investigando isso. A polícia vai poder entrar? Não. Professor, não tem fundadas razões? Veja que se há uma investigação anterior, a polícia tem que representar pelo mandado de busca. Porque se assim for, o mandado de busca se perde, não existe mais. Porque sempre vai ter uma investigação anterior. Deu para entender isso? Coloca aí, entendi. Investigação anterior, delação de informantes, não é considerado fundada razões para entrar na residência. Deu para entender? Porque se você tem investigação anterior, a polícia tem que representar pelo mandado de busca. Entendeu? Se é uma questão falar que a polícia já vinha investigando anteriormente e que, com base nessa investigação, entrou na residência, segundo o STF, é possível. Mentira, não pode. Por quê? Porque se você entender que a polícia pode entrar com base em investigação anterior, você faz letra morta do mandado de busca. Não vai existir mais, concorda comigo? Sim ou não? Coloca aí. Coloca aí que eu estou vibrando. Você vai colocar. Porra, professor, agora entendi realmente. Entenderam ou não? Então fica ligado na prova. Se falou que a polícia já andava investigada, ele vai tentar te jogar. Né? Dadas fundadas razões, fundadas razões com investigação anterior... Não. Investigação anterior, o que a polícia tem que fazer? Representar pelos mandados de busca para entrar na residência. Quando é que a polícia vai poder entrar na residência sem isso? Vou falar agora. O que vem a ser o contexto? Vou dar o contexto que na prova vai aparecer assim, porque no julgado foi assim.
O Tício, vamos lá. O Tício, já excepcionalmente, foi possível, tá? Um cumprimento, uma entrada em determinado escritório, me parece, de advocacia à noite, durante a noite, inclusive, para instalação de equipamentos de escuta. Isso é um julgado lá do Rio de Janeiro, tá? Há um STJ, entendeu? Isso está lá atrás. Beleza? Vem comigo agora. Isso, né? Aqui, jogador que aqui conhece. Vem pra cá. E aí, qual o raciocínio que eu tava... Ah, tá. O que seria fundada a razão, né? Professor, então agora você vai ter que explicar. Professor, o que eu tenho que falar para vocês? O que vai cair na prova, cara? Vai cair um exemplo. O exemplo do julgado. O exemplo do julgado. Qual foi o exemplo do julgado? Perceba bem. O Tício saiu de dentro de uma residência. Ele saiu de dentro de uma residência? Saiu. Aí tá ali. Isso. Tem um julgado STJ em relação a isso aí. Inclusive entraram à noite lá, enfim. Mas foi uma excepcionalidade. Vem comigo aqui agora. Né? A gente está falando aqui da entrada, estou falando de julgado do STF, não vamos agora, senão a gente vai atrapalhar o raciocínio. O Tício, ele saiu de dentro de uma residência. Aí ele estava andando, né? Os policiais abordaram. Ô Tício! Aí realizaram uma vistoria dentro do veículo. Rapaz, os policiais encontraram diversas drogas lá. Ele falou, policiais, é o seguinte. E aí, Tício? Policiais, eu só estou transportando a droga. Como assim transportando a droga? Eu só estou transportando a droga. Porque perceba bem, lá tem um médico que está mantendo essa droga em depósito. Eu sou apenas o transportador da droga. Esse foi o contexto do julgado. Aí os policiais entraram na casa onde ele disse que teria drogas. Beleza? Tranquilo. Aqui você tem fundada razões, imediatismo. É isso que o STF, quando ele falou fundada razões, é isso. Olha, pô, isso aqui é fundada razões, imediatismo. Entenderam ou não? Deu para entender isso? Deu para entender sim ou não? Ao você, delegado aí, arroba monstro. O julgado foi esse, né? Quem estuda julgado sabe que foi assim que ocorreu. É esse exemplo que vai cair na sua prova. É esse exemplo. O SERP vai jogar um exemplo de um cara que foi abordado na rua, ele estava transportando drogas, e ele saiu de dentro de uma residência. Aí os policiais entraram na residência sem mandado, na residência de onde ele saiu. Né? Da residência de onde ele indicou. E aí, pergunta, será que essa entrada é legal? Veja, a grande questão aí é o seguinte, antes desse posicionamento do STF, como é que a polícia conseguia se safar numa situação dessa? Jogava num erro de tipo, seria um estrito cumprimento do dever legal putativo. Era a única saída. Olha, a gente pensava ali que teria droga, por isso que a gente entrou. A nossa intenção, na verdade, a gente foi induzida a erro. Para sair lá do crime de abuso de autoridade. Entenderam? Tentava jogar num erro de tipo invencível, ou até mesmo vencível, porque veja que abuso de autoridade, né? Veja, só admite a forma dolosa. Até se o erro fosse vencível, perceba, não existe abuso de autoridade culposo. Os policiais conseguiam se safar. Aí o STF falou o seguinte, olha, os policiais vão... Será que os policiais toda hora vai ter que ficar lançando mão desse erro, desse estrito cumprimento do dever legal putativo? Não, não vai ser assim não. Vai ser o seguinte, fundadas razões. Beleza, entrou na residência? Entrou. Encontrou drogas? Beleza, flagrante, permanente. Entrou na residência, fundadas razões, não encontrou droga? Beleza, não precisa nem falar de estrito cumprimento do dever legal putativo, porque a conduta também ela tem uma razoabilidade. Isso para proteger os policiais também, entenderam ou não? Travou aí? Tomara que não tenha travado, porque essa pedra de toque agora, travou sim ou não? Coloca para mim aí. Tranquilo, né? Deu para entender, não perceba? Deu para entender como os policiais antes conseguiam se safar? Tinha que lançar a mão do estrito cumprimento do dever legal putativo, um erro de tipo invencível ou até mesmo vencível, que exclui o dolo, para sair do abuso, porque o abuso admite sua forma dolosa, entendeu? Não? Então era toda uma manobra para sair do abuso, porque tendo droga, beleza, crime permanente quando não tinha, irmão. E aí? Tinha que construir uma situação, né, para você justificar o erro. Porque, veja, se entender ali que não há nada, que não há que se falar nada de erro aí, entrou porque queria entrar, os policiais acabam respondendo para o abuso de autoridade. Entenderam? Então, perceba,
se há uma investigação anterior, veja que não se sustenta mais essa alegação de estrito cumprimento do dever legal putativo. Ah, entrei porque achava que tinha. Vão responder por abuso de autoridade. Se não encontrar droga lá, é claro. Beleza? Porque se encontrar droga lá, ou tem um crime permanente, aí dá uma roupagem de legalidade à conduta dos policiais. Pessoal, deu para entender isso que a gente falou agora? Sim ou não? A gente vai fechar aqui. Beleza? Nem todos respondem, às vezes não tem como comprovar que estavam sem não deu para entender, né? Não deu para entender o que a colega colocou ali. Tranquilo, joguei duro, né? Deu para entender hoje? Foi pesada, não? A gente deu um passeio, né? A gente deu um passeio do que a gente viu ontem, não foi isso? Passeamos e tal. Já a pedra de toque era essa. Também, né? Sem se falar ainda da autorização dos moradores. Hoje eu dei uma esticada a mais. Você está colocando aí no seu Zuc Derno. Trabalhamos com as duas correntes. Jogamos duro aqui na Zuc Didática. E aí a gente falou agora dessa decisão do STF. E eu falei para vocês em que contexto que dessa decisão ocorreu. Porque, veja, se é um informante que ligou para lá, isso não é fundado as razões. Porque se assim for, a polícia vai acabar entrando em todas as casas. Ah, não, fundada a razão. Não, fundada a razão não é isso não. No voto tá assim, né? Entendeu? Por exemplo, olha, um exemplo. Ah, uma pessoa que está gritando dentro da casa, fundada a razões. Ela está gritando, ó, socorro, pode ser uma situação de flagrante, fundada a razões, vai poder entrar. Entendeu? Né? Até teria uma roupagem de legalidade, né? Veja uma prestação de socorro, né? Entendeu? Então é isso. Se ligaram nisso? Então, numa questão de prova discursiva, você tem que estudar, né, você tem que estudar os julgados. Você tem que estudar o julgado para você poder, né, desenhar uma prova discursiva. Leia lá esse julgado da possibilidade de entrada sem mandado judicial. Dá uma olhada em que contexto que ocorreu isso. Aí você vai verificar que foi o cara que estava andando, transportando a droga, ele falou que na outra casa tinha droga. Mas os policiais, para entrar naquela casa, se tem dúvida, tinha que representar pelo mandado de busca. E aí? Será que vai poder entrar? O STF falou, olha, vai poder. Vai poder. Aulão premonição, vamos jogar muito duro lá no Pará e aqui no Goiás também. A gente faz um estudo dessa forma aí. Entenderam? Deu para entender isso aí, pessoal? Você coloca no teu Zuc Derno, né? Faz uma live sobre erro. Já fiz uma live sobre erro, né? Já fiz. Tem que buscar lá, mas eu faço de novo. Numa live da PC Pará. A gente vai fazer mais à frente. Então a gente fecha aqui, tá? A gente já esticou muito. Eu sei que é muita informação, né? E você começa a raciocinar juridicamente, você começa a andar, né? Beleza? Em relação a essa PEC, eu acho que tem que passar, porque ontem foi até uma situação muito engraçada ontem, por exemplo. Eu estava no plantão, o cara deu um pau na mulher, e a mulher foi para o hospital. E aí eu prendi, né, sem ouvir a mulher, porque a mulher estava lá hospitalizada, não podia falar, eu prendi o cara em flagrante. Veja que eu ali, como delegado de polícia, poderia determinar uma cautelar, né, para ele ficar afastado da mulher. Só que quem tem que pedir é a mulher. A mulher que tem que pedir, né? Ela tem que pedir para ainda ir para o judiciário, enfim. Eu acho que, né, nesses casos excepcionais, o delegado podia até decretar de ofício essa cautelar, né? PEC Luísa Brunet, já estão dando esse nome, é? Ih, fala sério, nada a ver, brother. Nada a ver, né? As pessoas adoram, porra, dá logo um nome de uma PEC. Fala sério, tá dando esse nome, é? Cara, mas aí, falar a verdade pra vocês, é até bom. Sabe por quê? Porque dá esse nome, aí tem um público artístico, aí dá uma força pra gente. Porque, com data máxima vênia, né? Os membros do Ministério Público, com todo respeito aos colegas promotores, eles são contrários, né? E veja que o fundamento deles é o seguinte, o delegado, segundo eles, né? Não tem legitimidade para figurar na relação processual, né? Bem, eu discordo, tá certo? Data máxima vênia, eu discordo. E inclusive o pensamento do MP em relação às cautelares é nesse sentido, até quando você fala de prisão temporária, prisão preventiva, né? Veja que ele entende que o delegado não tem legitimidade para representar até por uma prisão temporária, que ele tem que representar, o MP recebe, né? E aí o MP que tem que representar, porque o MP que tem legitimidade processual. Veja que eu discordo,
porque a lei dá legitimidade ao delegado de polícia, tanto de busca, prisão temporária, prisão preventiva, muito embora a preventiva há já uma discussão, porque quando você tem fundamento da preventiva, você já tem a justa causa, né? Aí já estaria aí pronta a propositura da ação penal, mas veja que você tem fundamento da preventiva também, uma situação, por exemplo, de ameaça a testemunhas. Então, nada óbvio o delegado representar pela prisão preventiva. Hoje tem uma discussão. Fala, se é possível a temporada, tem que pedir a temporada e não a preventiva. Até deu um problema na prova de Pernambuco aí, não sei qual foi o estado. Não foi agora não, uma passada aí. Enfim, é uma prova, até oriento vocês, entra com a temporária. Entra com a temporária porque, sabe, é uma peça que tem aderência à investigação, ninguém vai te questionar. Então, né, melhor, então, se for o caso, se você tem pressuposto para a temporária, entra com a temporária. Beleza, então, eu vou embora. Beleza? Eu vou embora, né? A gente jogou duro aqui. Valeu? Das antigas. Jogamos duro hoje, né? Pegamos leve. Eu tô tentando fazer esse aulão lá no Pará. Não sei se vou conseguir. Duro demais, né? Gosta quando tem o Zuki, né? Charmeiro, pô. Charmeiro, né? Com certeza. Valeu, galera. Vamos agora dar umas estudadas nas lives aí. Lives boas aí hoje, né? Aulão BH, dia 13 de agosto. Fazer igual o Iê. Valeu, valeu. BH 13 de agosto no curso Pro Labore. Um dia lá a gente vai jogar duro. Valeu. Bomba de coração. Valeu, fera. Valeu, Wagner. Vagnão. Como eu faço a inscrição? Tem que entrar em contato lá com o Prolabore. Valeu, Carol, um beijo. BH, tem que entrar em contato lá com o Prolabore, né? Com esse Prolabore. Valeu, valeu. Fica no Barro Preto, próximo ao fora aí, ó. Vamos jogar duro lá, hein? Vamos bombar nesse aulão. Tem diversos seguidores aí de BH, né? A galera vai fechar comigo lá. Tô feliz, a gente vai fazer um trabalho muito bacana lá. Valeu? Coloca a Zuki Live. Coloca a Zuki Live pra fechar aqui. Joga a Zuki Live aí. Inscrição pelo site, tem que perguntar eles lá. Eu não tô sabendo como é que vai ser. Coloca a Zuki Live. Joga a Zuki Live. Zuki Live.